Muito boa noite, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do ensino médio. Hoje nós falaremos aí do material de revisão de filosofia, uma aula bem extensa. Então hoje nós não vamos dar conta de falar de duas aulas, nós vamos falar de uma aula só, a aula 9 do material de revisão de vocês. Meus queridos alunos e alunas aí do Colégio El Shaddai, estou com muita saudade de vocês. Esse tempo que nós ficamos aí meio afastados, né? Meio longe das nossas interações em sala, ficamos aí de férias e a partir de um isolamento social, a gente tem mudado a nossa configuração familiar, a nossa relação humana. E aí essa questão virtual ela tem sido muito importante para a gente continuar trabalhando, né? Continuar falando das nossas questões, dos nossos assuntos. E a aula de hoje é uma aula bem polêmica por um lado, mas é interessante também por outro. A gente vai falar de dois pensadores que causaram e ainda causam aí na humanidade muitas questões e muitas perplexidades aí, né? É o Nietzsche e o Foucault, ou Foucault. Nietzsche e Foucault. Esses dois nomes, em algumas pessoas, ele dá arrepio, né? Um alemão e um francês causaram um reboliço aí na humanidade. Exatamente por trazer questões que muitas vezes a gente tem, mas não assume que tem, tá certo? E eles são críticos de muitos aspectos, inclusive da própria filosofia. E tanto um quanto o outro estão analisando a verdade ou a realidade humana a partir de critérios. O Foucault vai falar de arqueológicos, o Nietzsche vai falar de critérios genealógicos. Eles estão buscando a gênese das coisas ou procurando o que está por trás de toda a aparência, de todo o discurso que tenta encobrir as coisas, né? E a principal crítica do Nietzsche, por exemplo, é a razão ocidental. Ele é inimigo ferrenho da razão grega ocidental a partir de Platão e Sócrates. Ele pensa que essa racionalidade ela acabou com a humanidade quando ela nega o aspecto trágico humano e busca centralizar a vida humana numa racionalidade que seja capaz de controlar todas as paixões, todos os instintos, toda a nossa parte subterrânea, né? O Nietzsche ele vai dizer que o homem ele é subterrâneo, certo? O homem ele é esse instinto, ele é essa força, ele é esse fluxo, né? Ele precisa assumir isso, certo? E hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o Nietzsche, tá certo? Ele vai analisar o poder, a vontade de potência, vamos dizer assim. Vai falar, por exemplo, de um conceito de verdade, conceito de mentira, no sentido extramoral, para fora daquilo que a moral ocidental propõe como verdade. Ele é crítico, a gente sabe bem, da proposta cristã. Ele não é crítico de Cristo, tá? O Nietzsche nunca fez uma crítica a Jesus, ele fez uma crítica ao cristianismo, assim como ele também fez uma crítica à racionalidade ocidental, certo? E eu vou começar a nossa conversa aqui com uma proposta, uma frase dele, do Nietzsche, que ele diz: o homem é algo a ser superado. O homem tal qual se constituiu, ele é algo a ser superado. E tem um esqueminha aqui que ele vai dizer o seguinte: o cristianismo diz que tudo neste mundo é menos importante do que o que está no mundo após a morte. Diz também que deveríamos nos afastar do que parece importante nesta vida e tentar transcendê-la. Mas, ao fazer isso, nós nos afastamos da própria vida. A ideia de homem do cristianismo nos enfraquece. Devemos superar essa ideia limitadora. E além do mais, a gente sabe dessa frase famosa aí do Nietzsche,
Deus está morto, né? Quando ele propõe essa ideia da morte de Deus, essa ideia que o cristianismo traz, né? Não é que ele estava dizendo de Jesus, ele fala em um livro dele que Jesus foi o único que viveu o que ele falou, porque as pessoas que creem nele não vivem o que ele falou. Ele foi autêntico, as pessoas que usam ele não, né? E mais, ele vai dizer que o homem no século XIX ele mata Deus, mas ele coloca outro Deus no lugar, que é a ciência, que também não resolve muita coisa, certo? Para ele, o que faz o homem, a verdade do homem, é a arte, a leveza, as emoções, né? Essa parte dionisíaca humana, né? Assumir, deixar de encobrir isso. E aí, é claro que quando a gente está falando aqui do Nietzsche, a gente está falando de razão, a gente está falando de verdade, né? Que tipo de verdade? Aí ele vai levar essa questão da verdade, primeiro, para o aspecto histórico humano. Ele vai dizer que não é uma questão que há verdade, o que há é a interpretação das coisas. O que há é análise, é ponto de vista sobre as coisas. E quem está analisando traz dentro dele determinadas pulsões, determinados fluxos que vão se apresentar no discurso, né? Tá certo? Então, para ele, o homem deve assumir a vida como ela é, com todas as suas durezas, com toda a sua crueza. E é como se a gente fosse atravessado por fluxos constantes e o nosso papel é tentar canalizar da melhor forma possível esses fluxos aí. Tudo bem? E o que o Nietzsche vai dizer? No ambiente público, por exemplo, ali da Grécia, Sócrates buscava uma verdade meio que absoluta. Ao passo que os sofistas, que eram os opositores de Sócrates, e automaticamente da razão platônica ou socrático-platônica, diziam que não, que a verdade ela tem a ver com quem fala melhor, tem a ver com quem se impõe melhor no ambiente político, no ambiente público. E o Nietzsche vai dizer que o problema foi que Sócrates venceu, né? Quem deveria ter vencido seriam os sofistas, né? A gente sabe bem que os primeiros professores, considerados professores, tal qual nós estamos aqui falando, seriam esses sofistas. Eles vendiam a capacidade de ensinar a oratória, a técnica da oratória, como se fossem os marqueteiros de hoje, né? Não que o professor seja isso, mas é porque eles começaram a cobrar para ensinar, coisa que Sócrates não fazia, né? E o Nietzsche, ele está aqui no século XIX fazendo uma crítica ali na Alemanha a tudo que foi gerado no Ocidente a partir dessa racionalidade platônica, socrático-platônica, racionalidade ocidental, que acredita nessa questão da verdade absoluta, de uma vida após a morte. Então, o que ele está dizendo é a verdade, o que a gente deve buscar é a potência na própria vida e assumir a vida como ela é, certo? Para o Foucault, também traz um aspecto de buscar essa verdade no sentido arqueológico, histórico. Para ele, não tem uma verdade universal que se mantém, mas a verdade também é sempre histórica. O Foucault ele faz uma análise da perspectiva de como as instituições elas permeiam esses critérios de verdade ao longo da história, né? Ele tem alguns livros que falam dessas questões. Um livro chamado Vigiar e Punir, por exemplo. Ele vai dizer que, por exemplo, a perspectiva do prisional. Qual é a questão da prisão? É a ideia de você controlar a vida das pessoas ali, ou mesmo na sociedade, as instituições assumem um pouco esse papel, de vigiar e punir, de controlar. E aí você pode pensar, por exemplo, na escola, na família, na empresa, no hospital, uma prisão. E como é que essa sociedade do controle, essa sociedade da instituição que determina como as pessoas agirão e que um vigia o outro, ele usa uma teoria do panóptico do Jeremy Bentham, que é a ideia de um lugar ou de um olho que tudo vê, essa perspectiva do Big Brother aí, numa prisão. Imaginemos que você faça uma prisão com uma torre central
e que você coloque as pessoas numa meia-lua, em que os presos eles são vistos sem saber que estão sendo vistos, né? E aí, se você pega as instituições humanas, vamos pegar a escola, por exemplo, como que a escola faz para vigiar e punir o aluno? Primeiro tem a questão do horário, as notas, os cadernos de ocorrência e por aí vai, tá certo? Tem escola que tem até o sinal, né, aquela sirene, né, como se fosse uma prisão, onde os alunos são vigiados ali hoje, por câmera, pelo professor, pelo colega. Com os celulares, aí você consegue vigiar, um vira vigia do outro o tempo inteiro, tá certo? E aí, para ele, a verdade, ela, do ponto de vista dessa estrutura humana, ela também é histórica, ela é condicionada a todas essas estruturas que determinam o critério de verdade, o que impõe o critério de verdade. E é por meio dessa questão. Então, imagina uma pessoa que vai trabalhar numa empresa, ela tem o exame demissional, admissional e o demissional. O Foucault vai dizer que existe uma microfísica do poder, a questão de biopolítica e biopoder. Você controla as pessoas internamente e também controla externamente. E as instituições têm um papel preponderante nesse sentido, certo? Eu vou pegar uma coisa aqui que ele coloca também. Ele fala: o homem não é nem o mais antigo e nem o mais constante problema que tem desafiado o conhecimento humano. Para ele, para o Foucault, o que tem que ser analisado na estrutura do humano, nas relações humanas, é o poder. E o critério de verdade está atrelado às instituições e está atrelado também ao poder, certo? No material de vocês aí tem várias definições de verdade, conceito de verdade e democracia, a verdade como identidade, a verdade como ver claramente, como Platão propõe, por meio da razão. E tem essa questão da crítica do Nietzsche e do Foucault a esse critério de verdade ocidental. Uma outra coisa que está aí na aula 9 de filosofia de vocês é a fenomenologia e o existencialismo. E aí a gente termina, né? Nós já, como aqui é um material de revisão, é uma outra escola também que continua nos permeando ainda hoje a fenomenologia e o existencialismo. São muito usados hoje na psicologia, né, principalmente na psicanálise. São escolas bem recentes também, né? O Sartre, que é considerado um dos pais do existencialismo, ele morre em 1980, né? Ele participa ali da Segunda Guerra Mundial, de todo aquele movimento da França de 1968. A fenomenologia também, com o Maurice Merleau-Ponty, que é um francês, está muito próximo do Sartre. Essa questão fenomenológica existencial, ela permeia a Europa, grande parte das escolas filosóficas, né? Heidegger, Kierkegaard, na região da Escandinávia, lá na Dinamarca, mas está próximo ali à Europa. E o que essa proposta fenomenológica e existencialista tem para a humanidade? O fenômeno, eu já falei com vocês nas nossas aulas, é tudo o que aparece para a consciência. Isso é fenômeno, certo? A minha consciência, ela visa a realidade, ela atrai aquilo que a realidade mostra para ela. A consciência está, num primeiro momento, vazia. Essa realidade vem para ela e, a partir daí, ela começa a representar essa realidade. E o Edmund Husserl, que é um dos pais da fenomenologia, ele vai dizer o seguinte: nenhuma consciência é sem intenção. A consciência tem sempre uma intenção. Então, quando a consciência visa a realidade, ela tem sempre uma intenção, né? Eu já falei com vocês em algumas aulas, quando a gente percebe bem quando a gente estuda. Eu, como estudei filosofia, sociologia e as humanas em geral, estudei geografia e história, né? Gosto de psicologia. A minha interpretação do mundo está sempre ligada à área do meu conhecimento. A minha consciência é sempre intencional. Se eu fosse um psicólogo, muitas vezes eu ia querer fazer análise de todo mundo. Se eu sou um médico, muitas vezes eu vou procurar nas relações aquilo que eu tenho como base intencional para mim, tá certo?
O existencialismo, por sua vez, vai falar da questão da liberdade. E a fenomenologia e o existencialismo se complementam. Porque esse fenômeno é tudo que aparece para a consciência, para o existencialismo a consciência é vazia. Um dos pais, o pai do existencialismo, que é o Jean-Paul Sartre, que é esse francês que eu falei aqui, ele vai dizer que o homem não tem essência pré-definida. A existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu sou. Então o Sartre vai dizer que eu sou jogado no mundo, eu não vou pedir, mas eu vou ser jogado aqui. E o espaço que eu tenho de vida é o espaço que eu vou dar sentido para essa vida, porque a minha consciência é vazia. Eu vou precisar preencher essa consciência, e aí com o fenômeno, não é? Só que eu vou explicar isso aqui para vocês de novo, né? Como esse ambiente da essência e da existência, eles estão trabalhando juntos, eu não tenho uma essência pronta, então eu estou sempre fazendo essa essência, eu estou sempre existindo. E aí eu caio numa coisa que o Sartre vai chamar na dimensão da liberdade. Por que liberdade? Porque eu não tenho nada para me amparar. Eu que tenho que dar conta da vida. Eu é que tenho que preencher esse vazio da minha consciência. Então o tempo inteiro eu acesso, preencho, muitas vezes o meu sentido de vida não deu muito certo, abandono esse projeto e penso um outro. Acesso de outra maneira. A fenomenologia e o existencialismo, o Merleau-Ponty, por exemplo, vai dizer o seguinte: eu estou sempre me fazendo, eu nunca estou pronto, então eu estou sempre, o mundo está sempre se fazendo para mim e automaticamente eu me fazendo para o mundo. Então esse é o espaço da fenomenologia e do existencialismo. E nessa questão da própria liberdade, o Sartre ele tem dois critérios que são o ser em si e o ser para si. O que seria esse ser em si? O ser em si são as coisas como elas são, efetivamente. O ser para si é como a consciência capta essas coisas. E ele vai dizer que quando eu não assumo a minha liberdade, quando eu não assumo essa relação, essa perspectiva de criar sentido para a minha existência, eu entro numa náusea. Eu estou sempre nessa angústia. E por isso eu preciso atuar, criar sentido para mim. E a liberdade, ela é uma responsabilidade, então ele vai dizer que eu sou condenado a ser livre porque eu sou responsável por todas as ações que eu fizer, que eu tiver. Eu preciso ter claro que eu não vou poder jogar para ninguém essa responsabilidade. Tá certo? E nesse sentido, o outro, ele também me faz, porque eu estou em contato com as pessoas, na intersubjetividade. Eu estou no ambiente da liberdade e o outro também. Então é um choque o tempo inteiro. E tem uma frase do Sartre que é interessante, que eu quero citar aqui. Tem duas, na verdade, mas eu vou citar essa aqui. Uma, ele vai dizer: o problema não é o que eu faço comigo. O problema é o que eu faço com o que os outros fizeram de mim. Então, imagina, quando você olha para o espelho, muitas vezes o que você vê não é você. A imagem que você vê é como os outros dizem que você é. Imagina que você engordou, anda pela rua, ficou mais feio, mais enrugado, as pessoas começam: eita, você engordou, nossa, mas você tá cheio de pé de galinha. Então na hora que você vai acessar o espelho, a imagem que você vai visualizar ali é a imagem do que o outro colocou aqui. E a responsabilidade por não aceitar aquilo que te atrapalha é sua. Ninguém vai te ajudar nesse processo. E outra coisa, uma frase que é famosa dele é: o inferno são os outros, tá certo? Seria bom se eu vivesse no mundo sozinho, mas eu estou sempre me relacionando. Estou sempre me construindo, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido isso. A ideia do fenômeno. E outra, né? Aqui não está em jogo, mas o Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, ele vai dizer mais. Ele vai dizer que todo conhecimento humano não pega nas coisas em si. O conhecimento humano é fenomênico. Quando o homem conhece, ele conhece a partir daquilo que ele representou na própria consciência. E aí ele coloca essa imagem dele nas coisas, tá certo? Então, quando eu estou estudando, por exemplo, eu estou estudando o que alguém que pesquisou colocou ali naquela coisa, né? Gosto muito de brincar com os alunos, questão da tabela periódica, por exemplo. Ela foi construída por homens. Né? O ferro, o zinco, eles não conversam. Quem falou, convencionou um número atômico para o ferro, um número de massa lá para o zinco, foi o homem.
Então, quando o homem vai conhecer a tabela periódica, ele vai conhecer o que ele mesmo colocou lá. Isso é uma questão fenomênica. O Immanuel Kant vai dizer que nós não tocamos no ferro em si. Quando eu estou conhecendo esse material, esse mineral, né? Eu acho que é um mineral, ferro, minério de ferro, por exemplo. O que eu estou conhecendo é o que a minha linguagem, a minha estrutura fenomênica colocou ali nas coisas. E aí você pode levar isso para o âmbito psicológico, para a medicina, você pode levar para a engenharia, para qualquer área do conhecimento. Certo? E do ponto de vista existencial, a consciência o tempo inteiro ela precisa do fenômeno, porque ela é vazia, ela é um nada. Ela vai se tornar algo quando ela aciona a realidade e aí vem para dentro dela algo que é representado como fenômeno, correto? Eu espero realmente que vocês tenham entendido aqui. Essa aula ela é bem enjoadinha, né? Leiam lá a apostila de vocês, os critérios de verdade. Um outro conceito aqui que eu quero tocar rapidamente é sobre relativismo e dogmatismo. Né? Eu já falei isso na sala. O conhecimento relativista é essa questão que o Nietzsche coloca, e também o Foucault. Então, o Foucault está analisando a verdade do ponto de vista histórico, do ponto de vista das instituições, do ponto de vista de quem fala a verdade. Para quem o critério de verdade vale efetivamente. Né? O Foucault está analisando relações de poder. O Nietzsche também. É vontade de poder. Então, essa verdade para eles ela é relativa. Relativa ao tempo, ao espaço, a quem fala, quem realmente está determinando aquilo. E a verdade dogmática? É a verdade que é dogma é pedra. Uma verdade absoluta. Por exemplo, na religião, a gente tem os dogmas religiosos, que são verdades ali meio que inquestionáveis, os usos e costumes, tá certo? Eu espero mesmo que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me avisem se não entenderam. Dá pra gente bater um papo depois, quando as aulas voltarem presencialmente. A gente pode aprofundar um pouco nisso. Deem uma lida na aula 9 do material de revisão de filosofia de vocês. Eu vou depois comentar o exercício, mandar um áudio para vocês no e-mail. A gente aprofunda um pouco mais isso aqui. Tudo bem? E boa noite para vocês. Um abraço.